Fala, tudo bem? Vamos falar de República Liberal Populista ou Experiência Democrática Brasileira, tá? O nome não importa. O que me interessa é, estou falando de um período extremamente conturbado na história do Brasil republicano. Um período que vai ali entre 1946 e 1964, no qual nós teremos 5 governos e desses 5, simplesmente 3 não vão terminar seus mandatos, certo? Sabe quem são esses caras? Sabe que governos são esses? Sabe quem termina e quem não termina o mandato? Então, vem comigo, Felipe Robledo, e vamos para mais uma aula de história. Bem, vamos lá então. Vamos lembrar o seguinte, olha só. A gente vinha de 1945, certo? Ali do ano final do chamado Estado Novo. E não lembro o que é Estado Novo? Não tem problema, dá uma olhada aí no canal que nós temos 3 vídeos ali sobre a chamada Era Vargas, dividindo o governo provisório, constitucional e o tal do Estado Novo. Mas algumas coisas são importantes para a gente aqui falar um pouquinho desse Estado Novo. Vamos lembrar então que ali no final do Estado Novo, o presidente de então, Getúlio Vargas, tinha convocado eleições para 2 de dezembro. E aí no meio desse arraste, desse processo todo ali de 45, ele tinha permitido a existência de partidos políticos no Brasil, certo? Tinham surgido alguns, na verdade 13, embora 3 são os caras que vão meio que dominar essa órbita brasileira no período de 46 até 64. Quais são eles? O PSD, certo? Que vinha ali com a ideia dos interventores de Vargas. O PTB, muito ligado ali ao sindicalismo. E a UDN, certo? A tua burguesia liberal, a tua oposição a Vargas. E no meio do arraste, vamos lembrar, que eu tinha tido o retorno do PCB, com figuras como, por exemplo, Luiz Carlos Prestes. Pois bem, então vamos lá. Quando a gente chegou ali, então, no final ali de 45, na segunda metade de 45, e aí você vai organizar essas eleições, eu tenho basicamente no Brasil 3 candidatos à presidência, certo? Quem são eles? Eu tenho o chamado Iedo Fiuza, pelo PCB, eu tenho o Eurico Gaspar Dutra, pelo PSD, e eu tenho o Brigadeiro Eduardo Gomes, pela UDN. O grande favorito disparado, certo, da eleição é o Eduardo Gomes, um cara bonitão, ligado ao DN, ex-tenentista, todo ali para aquela malemolência clássica para ser eleito. E tá tudo caminhando tranquilamente para a eleição do Eduardo Gomes. Até que aos 45 minutos do segundo tempo, para ser mais exato, no dia 28 de novembro, a eleição era 2 de dezembro, Getúlio Vargas, lá do sul do Brasil, resolve apoiar o governo do Dutra. Sim, Vargas fala assim, eu voto em Eurico Gaspar Dutra. Ele é infinitamente melhor do que a UDN do Eduardo Gomes. E isso muda a eleição. Para você ter uma ideia da força que é Vargas no Brasil nesse momento, mesmo deposto ali em 45. Então, o nosso querido Eurico Gaspar Dutra é eleito presidente do Brasil com algo em torno de 55% dos votos. Beleza? Tranquilo. E aí, então, começamos a nossa república populista, liberal populista, experiência democrática. Vamos lá. E aí, começamos então. Dutra, então, assume o governo em 1946. E aí, para a gente poder entender um pouquinho o governo Dutra, e mais do que isso, tá? Para a gente poder entender um pouco esse panorama, o que está rolando no Brasil aqui nesse período, a gente tem que lembrar de uma coisa que é fundamental na geopolítica internacional. Vamos lembrar o seguinte, em 45, eu tinha terminado a Segunda Guerra Mundial. E aí, ao final da Segunda Guerra Mundial, tinha tido origem na geopolítica algo conhecido como Guerra Fria, certo? Aquele mundo bipolar, aquela disputa pela hegemonia do mundo entre 2 grandes superpotências, Estados Unidos, capitalista, e União Soviética, socialista. E é óbvio que essa disputa ela vai influenciar o globo terrestre como um todo. E aí, é óbvio que essa disputa vai interferir no Brasil. Então, guarda isso na sua cabeça. Quando a gente está falando dessa fase da história, certo? E eu estou falando aqui de 45, 46, eu vou falar disso até o final da Guerra Fria. Quando eu passar, por exemplo, pela ditadura civil-militar, a gente tem que ter uma ideia dessa lógica, dessa Guerra Fria também. Mas vamos lá, então vamos olhar para cá. Então vamos pensar comigo o seguinte, Dutra assume o poder, certo? Dutra é eleito presidente. E aí, vamos lá. Felipe, se eu tivesse que caracterizar de maneira geral o governo Dutra, qual seria a característica de cara? Simples, não é Guerra Fria. Não falei para vocês que você vai ter que ter nesse momento a escolha de um lado? Então pensa comigo, qual é o presidente brasileiro que vai definir classicamente qual é o lado do Brasil na Guerra Fria?
O Dutra. Então a primeira ideia básica do Dutra, a gente entender, é que o governo do Dutra ele vai significar o alinhamento do Brasil ao bloco capitalista, certo? E isso vai ficar muito claro para a gente, basicamente com 3 medidas do governo Dutra. A primeira delas, eu vou em 47, nesse início de governo, ele vai assumir em 46, eu vou romper diplomaticamente com a União Soviética. Seguido disso, o que vai acontecer ao longo do processo? O Dutra vai proibir o PCB. Vai, inclusive, caçar mandatos de deputados eleitos pelo PCB, certo? Óbvio, rompi com a União Soviética, eu sou do bloco capitalista, anticomunista, eu vou partir para cima do Partido Comunista Brasileiro, o PCB. E a própria assinatura do chamado TIAR, Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, que era um grande bloco militar que seria formado ali para a América, muito ali na racha daquela lógica norte-americana de doutrina Monroe, Corolário Roosevelt ou Big Chic, ou seja, aquele papo de que a gente tem que se unir como bloco para evitar uma entrada neste momento da Guerra Fria, da ameaça comunista na América, certo? Bem, então quando você tem a primeira ideia básica numa geopolítica externa, é essa. O governo Dutra é o governo que vai alinhar o Brasil ao bloco capitalista. Agora, existe uma coisa que é fundamental e importantíssima no governo Dutra, que é o seguinte. Vamos lembrar o seguinte. Eu vinha do Estado Novo, certo? Aquela ditadura de características fascistas do Vargas, certo? Lembra? Você já estudou comigo, você nunca vai dizer na sua prova que o Estado Novo é um governo fascista. Ele é um governo de características fascistas, mas que vinha, então, da sua última carta constitucional, aquela lá em 1937, a chamada Polaca, que recebia esse nome exatamente porque ela se inspirava na sua ideia da Constituição fascista da Polônia. Então Dutra precisa mudar essa carta constitucional. Então em 1946 nós vamos ter uma nova Constituição no Brasil. Uma Constituição liberal, certo? Eu vou ter novamente os 3 poderes equiparados, certo? Lembra que a Polaca colocava o executivo acima de todos eles. Eu vou ter uma liberdade de expressão, certo? Eu vou ter a ideia ali, pela primeira vez, da criação das comissões parlamentares de inquérito, a tal da CPI, que a gente fala o tempo inteiro hoje em dia. Eu tenho ali, por exemplo, oficialmente, constitucionalmente, melhor dizendo, eu vou diminuir a minha ideia do voto para 18 anos, porém eu permaneço a ideia de que analfabetos não votam, então eu continuo, na verdade, com uma questão eleitoral numa minoria da população brasileira, certo? E eu vou aumentar o meu mandato presidencial para 5 anos. Então Dutra está assumindo em 46, certo? E vai governar até ali o final de 50, passando o bastão em 51. Sim, senhores, Dutra é um dos 2 presidentes que termina o seu mandato. Então vamos lá. Politicamente falando, eu tenho a Constituição de 46 e eu tenho a ideia do alinhamento ao bloco capitalista. Esse alinhamento ao bloco capitalista traz, no primeiro momento, uma economia liberal no Brasil. Uma abertura ao capital estrangeiro, multinacionais no primeiro momento, produtos estrangeiros em grande profusão, o que vai levar, na verdade, a uma grande queima de reservas cambiais do Brasil. Isso vai fazer com que no final do seu processo ali, o Dutra venha com um tímido intervencionismo estatal. Um plano econômico conhecido com o nome de Plano Salte. Salte por quê? Porque basicamente vai investir em 4 áreas. S de saúde, a L de alimentação, T de transporte e E de energia. Se você pensou trabalho e educação, pensou errado nesse momento, tá? O plano SALT ele é saúde, alimentação, transporte e energia. E de fato, o investimento vai estar rolando aonde? Transporte e energia, certo? Pesadamente é ali. E aí, outra coisa importante, 1950, Dutra teria talvez ali a sua grande ideia, a sua grande vitória, política também não deixa de ser. Porque vamos lembrar que em 50 nós tivemos a Copa do Mundo aqui no Brasil. E por conta disso, nós vamos construir um grande estádio, certo? O Maracanã, para receber a Copa do Mundo, beleza? E aí, todo mundo feliz, o Brasil vai à final contra o Uruguai e perde a final. Para muitas pessoas, considerado o dia mais triste da história do Brasil. E aí, peraí, Felipe, você está falando de futebol no meio da política? Tô, porque presta atenção, essa tal da Copa do Mundo ainda vai ser muito utilizada em outros governos que virão
a seguir, certo? Então, na verdade, o Dutra, ele vai seguindo ali e vai ter um governo relativamente tranquilo, sem grandes atropelos. Tem a questão da crise econômica, tem a questão da oposição do PCB, mas que ele vai em cima e vai fechar o mandato tranquilamente, chegando à eleição de 1950, onde a UDN vem de novo com Eduardo Gomes. O PSD vem com Cristiano Machado. E o PTB traz ele de volta. De repente começa um grande slogan. O slogan é: bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente se orgulhar. Bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Sim, Getúlio Dornelles Vargas retorna para uma eleição triunfante em 1950. Getúlio Vargas será eleito presidente do Brasil pelo Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB. Daí, por exemplo, o PTB o tempo inteiro ficar dizendo que é o partido de Vargas, porque na única vez que Vargas foi eleito por voto popular, ele era do PTB. Lembra que na era Vargas, Vargas não tinha partido. Ele não tinha sido eleito em nenhum momento até então pelo voto popular. Ele tinha entrado por golpe, sido eleito de forma indireta e perpetuado-se por um golpe, certo? Agora não, ele é eleito. E então Vargas agora é presidente eleito do Brasil. E aí, vamos lá. O que me interessa então nesta fase? Quando eu tenho Vargas neste momento, certo? Eu tenho basicamente uma disputa entre dois blocos. Um bloco nacionalista e um bloco liberal. E a política de Vargas neste momento, a política de Vargas neste segundo governo Vargas, é uma política nacionalista. Vargas inclusive chamava a UDN, seus opositores, de entreguistas, certo? Por conta dessa lógica liberal. Então Vargas vai começar a, economicamente, priorizar o capital interno, o capital nacional, favorecendo inclusive a compra de produtos nacionais. Muito clássico e alguns elementos muito fortes, como a proposta da Eletrobras, a criação do BNDE, Banco Nacional de Desenvolvimento, a criação do CNPq para pesquisa e a grande menina dos olhos de Vargas, o grande projeto varguistas nesse momento, a chamada Petrobras. Sim, a lógica do monopólio de extração e refino do petróleo brasileiro, certo? O petróleo é nosso. E isso vai gerar um problema enorme dentro do que é a sua política internacional e a sua política interna aqui. Eu estou falando de petróleo, década de 50. Derivado de petróleo é o nosso grande elemento de produção, certo? E o Vargas simplesmente quer transformar o petróleo em nosso. Não é à toa, querida, que neste exato momento Vargas será acusado de comunista. Sim, aquele mesmo Vargas, acusado anos antes de fascista, ele agora é comunista. Sim, lembra? Guerra Fria. E se a lógica do governo é estatizar, é nacionalizar, é capital nacional, dentro dessa lógica bipolar, obviamente Vargas é um cara comunista. Não, não é. E aí, da mesma forma que você não pode falar que o Estado Novo é um governo fascista, você não vai dizer que o segundo governo Vargas é um governo comunista, porque não é. É uma política econômica nacionalista, ok? De uma forma um pouco mais diferente, um outro elemento importante nesse momento, dentro desse nacionalismo Vargas, por exemplo, é a própria ideia da SPI, ou seja, da ideia que eu estou falando ali da política dos índios em relação ao Brasil. Porque, por exemplo, a gente vinha de uma política indigenista muito baseada ali no Cândido Rondon, Marechal Cândido Rondon. E com Vargas de 50, você vai ter a subida de uma lógica, de uma proposta dos irmãos Vilas Boas, que vão, na verdade, ter uma defesa ali muito maior da própria liberdade, da própria autonomia dos índios. Tanto que a própria ideia do Xingu, certo? A reserva do Xingu, vem dessa fase varguista. O que me interessa é que esta lógica nacionalista de Vargas vai criar uma grande ódio, certo? Por conta de uma elite brasileira muito capitaneada, ou seja, com uma voz muito forte, né, como grande porta-voz desse processo, de um cara chamado Carlos Lacerda. E eu prometo para você que a gente vai falar ainda muito de Lacerda na história do Brasil. E aí, vamos lá. Lacerda já está meio chateado, a elite brasileira está meio chateada, afinal de contas, eu tenho a Petrobras, eu tenho a ideia do BNDES, CNPq, eu quero fazer a Eletrobras. Dá para piorar? Dá. Porque o que acontece na verdade? Eu vim ali, por conta de 53, de algumas greves de sindicatos.
Muito por conta de uma crise econômica que você estava tendo no Brasil. Lembra? Dutra tinha deixado uma certa crise e Vargas vai ter que segurar aquilo. Pois bem, o que Vargas faz? Vargas nomeia para ministro do Trabalho um cara chamado João Goulart. E o que João Goulart faz? Simples. Ele negocia com os grevistas e prega o aumento do salário mínimo. E aí, vamos lá. Eu vou aumentar o salário mínimo em quanto? Coisa pouca. 100%. Sim, o governo Vargas vai dobrar o salário mínimo de 1.200 cruzeiros para 2.400 cruzeiros. Aí é que a tua elite brasileira vai entrar em desespero e aí, com certeza, eu tô virando comunista. Óbvio, o Brasil agora basicamente é o novo aliado de Stalin, certo? Na verdade agora já era o Khrushchev, que na verdade em 53 Stalin morre. Eu estou virando basicamente agora a ideia de uma união sovietização do Brasil nesse momento. Estamos virando comunista. E aí, já era, deu ruim, não podemos deixar. Lacerda vem pesado com as críticas, até agosto de 1954. E aí, senhor, senhora, senhorita, querido, nós aqui, o bicho pega. Por quê? No início do mês, certo? No início de agosto de 54, Carlos Lacerda sofre um atentado. Sim, ele está saindo de sua casa na rua Toneleiros, certo? Quando de repente, dois caras aparecem e soltam 2 tiros. Pou, pou! Neste momento, tá lá um corpo estendido no chão. Sim, morreu. Lacerda? Não. Morre seu segurança particular, o major da aeronáutica, Rubem Vaz. Porém, não se enganem, Lacerda está gravemente ferido. Ele tomou um tiro no pé. Pelo menos é o que ele diz, né? Porque ele aparece numa foto de gesso no pé. E a gente não sabe muito bem quem é que vai ser engessado no pé, tendo tomado um tiro. E o próprio laudo do hospital do Lacerda, no qual diria que ele tomou o tiro, misteriosamente some. Mas isso é papo de teoria de conspiração. O que diz a teoria oficial, então? Eu tive um atentado na Toleleiros, no início de 54, no qual o segurança de Lacerda é assassinado, é morto, e Lacerda está ferido. Isso gera, então, duas lógicas de investigação, certo? 2 frentes investigativas. Uma pelo governo de Vargas e a outra, independente, feita pela aeronáutica. Sim, afinal de contas, você teve o assassinato de um major da aeronáutica, o Rubem Vaz. E aí essa investigação da aeronáutica, ela vai receber o nome de República do Galeão, porque a sede dela vai ser o Porto Galeão, no Rio de Janeiro. E aí vamos lá então, o que vai rolar? A investigação da aeronáutica vai determinar então que quem organizou o atentado é um cara chamado Gregório Fortunato. E aí, quem é Gregório Fortunato? Conhecido carinhosamente como Anjo Negro, Gregório Fortunato era o chefe de segurança de Vargas. E aí, pera aí. Se você tem o chefe de segurança de Vargas sendo o cara acusado pela aeronáutica de ser a pessoa que vai organizar o atentado, adivinha sobre quem cai a culpa de ser o mandante do atentado? Lógico que é sobre Vargas. Então você começa uma convulsão aqui, começa um murmurinho de que Vargas mandou matar Lacerda. E obviamente o próprio Lacerda vai se utilizar isso o tempo inteiro. Ele vai à rádio, ele vai aos jornais o tempo inteiro exigir que Vargas renuncie, porque Vargas mandou matá-lo e matou o major da aeronáutica, Rubem Vaz. Eu tenho um pandemônio. Agosto para Vargas é basicamente um mês infernal. Ele começa a perder apoio dentro do seu próprio governo. A ala militar do governo Vargas simplesmente começa a se organizar para derrubar Vargas. A ideia básica é: Vargas vai tomar um golpe. Vargas, inclusive, tenta em algum momento se licenciar, porém isso é negado a ele. Então, no dia 24 de agosto de 1954, Vargas dá o seu último golpe. Vargas no seu quarto, pega uma arma, aponta para o peito e pô! Dá um tiro no peito e morre. Encontra-se o corpo de Vargas, morto, estendido na cama, no Palácio do Catete. E aí, se você é aqui do Rio, vai lá no Palácio do Catete, você tem o quarto dele todo arrumadinho para você ver como é que foi. Se você não é do Rio, venha um dia ao Rio e vá ao Palácio do Catete. É bem interessante você ver, tá todo ele guardado como é que foi. E ao lado do corpo de Vargas, o que você encontra? Uma carta, chamada de Carta Testamento. Nele, Vargas vem destrinchando todos os seus problemas.
ele vem fazendo o seguinte, a grosso modo, e eu vou deixar a carta testamento de Vargas ali no link dos comentários para se vocês quiserem ler. Mas principalmente a ideia é, Vargas, a partir da carta testamento, se coloca como o cara que vai dar o grande sacrifício que alguém pode dar em nome de outra pessoa, ou seja, a própria vida. Vargas vem contando que se as aves de rapina querem o sangue do povo, ele oferece a vida dele em holocausto. Ele fala ali que você obstaculizou a ideia da Petrobras até o fim, certo? Aí ele vai para a sua grande fase. Eu vos dei a minha vida, agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Sai serenamente dando o primeiro passo da vida a ir para a história. Vargas então se coloca naquele momento como grande salvador da população. Vargas entregou a sua vida pela população. E mais do que isso, a carta deixa claro que qualquer opositor a Vargas, por definição, é um opositor do povo. O cortejo que você vai ter do Palácio do Catete até o aeroporto para que Vargas possa embarcar seu corpo para ser enterrado no sul do país, em São Borja, sua cidade natal, é coberto de pessoas. Nas imagens aéreas você não consegue ver o chão ali de onde é o aterro do Flamengo. Pessoas desmaiam, gritam, entram em desespero, até que você começa a fazer o seguinte. Jornal O Globo, opositor a Vargas, a população apedreja. O Jornal do Lacerda apedreja. Áreas militares contrárias a Vargas apedreja. Embaixada dos Estados Unidos apedreja. Ou seja, eu crio uma convulsão popular nas ruas de que qualquer instituição, qualquer órgão, qualquer coisa identificada como inimigo de Vargas, basicamente tem que ser destruído. Pergunta básica: tem como dar golpe nesse momento? Tem como assumir o governo? Não, não tem. Então, para alguns estudiosos, a carta testamento, na verdade, é um grande golpe no golpe. Vargas simplesmente sai da vida, certo? Para entrar para a história. Isso é muito real. Você quando fala, por exemplo, hoje em dia, de qualquer questão de reforma trabalhista ou de lei trabalhista afins, você evoca o nome de Vargas. Então Vargas com um tiro no peito e uma carta basicamente adia um golpe militar em 10 anos, certo? E aí a grande questão é, quem assume com o suicídio de Vargas? Mas isso, senhor, senhora, senhorita, queridos, é um papo para um próximo vídeo, beleza? Um beijo e até qualquer dia.